Agora, cadastrar cliente. Então, nós podemos vir no menu principal, cadastros, e vamos até cliente, ou podemos ir, através dos atalhos, até o cadastro de clientes. Clicar em cadastro de clientes, ele abre uma janela com todas as informações dos meus clientes cadastrados. Repare que do lado do nome fantasia tem um mais. Isso quer dizer o quê? Que toda janela está ordenada pela coluna nome fantasia, ou seja, os clientes vão estar em ordem alfabética. Caso eu queira vir aqui em cima no localizador e digitar o começo do nome do cliente e der um tab, ele vai selecionar o primeiro cliente. Caso eu queira procurar um cliente pelo contato, eu dou 2 cliques sobre a palavra contatos, que ele vai ficar nessa ordem e o localizador vai buscar através dos meus contatos. Podemos enviar e-mail para o grupo selecionado, marcados ou todos, e vamos inserir um cliente. Após clicar em inserir, ele abre meu cadastro de clientes e repare o seguinte, eu tenho 6 abas, cliente, dados complementares, faturamento, condições, dados para cobrança, integração web. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas abas. Repare o seguinte, todos os campos têm um fundo branco, exceto o nome fantasia. Isso quer dizer o quê? Que o único campo obrigatório no cadastro de um cliente é o nome fantasia. Porém, quanto mais completo está o cadastro de cliente, mais fácil é para a produção, para a mídia e especialmente para o financeiro trabalhar. Por quê? A autorização de produção vai puxar as informações do cadastro de cliente. A autorização de veiculação vai puxar as informações do cadastro de cliente. Gerar uma nota financeira, ele vai puxar as informações do cliente. Então, digamos que a gente tenha o cliente 1. Razão social, cliente 1 limitada. Qual que é a categoria? O que esse cliente faz? Eu clico nos 3 pontinhos ao lado da categoria, ele abriu uma janela em que eu tenho código, categoria. Repare que do lado da categoria tem um mais. Isso quer dizer o quê? Que a janela está em ordem alfabética pela coluna categoria. Então, se eu vier aqui em cima no localizador e digitar, por exemplo, HO e der um tab, ele vai selecionar o primeiro HO que ele encontrar. Posso inserir novas categorias também. Clico em selecionar, ele já puxou. Logo abaixo eu tenho aqui, ó, tipo de endereço. O que é o tipo de endereço? Pode ser rua, avenida, servidão, rua lateral, número 100, complemento, piso superior, o bairro, centro, e logo abaixo a cidade. Clicando nos 3 pontinhos, ele abre o meu cadastro de todas as cidades previamente que nós temos no sistema. Caso a cidade que você está trabalhando não tenha, você pode clicar aqui em inserir, e aí você insere uma nova cidade referenciada a um determinado estado. Repare novamente que do lado do nome tem um mais, então se eu vier no localizador, eu posso digitar FL, tem um tab, e ele seleciona a primeira FL que ele encontrar. Clicando em selecionar, ele já puxa a minha cidade. O CEP, os telefones, então você preenche. 48, 223, caixa postal, etc. O e-mail que eu cadastrar aqui vai ser o e-mail que quando eu gerar um orçamento de produção e quiser enviar por e-mail para o meu cliente, ele vai puxar esse e-mail cadastrado, tá? .com.br. Não vou dar um OK. O OK é a última coisa que eu vou fazer ao cadastrar um cliente. E eu vou para outra aba, dados complementares. Então, nós temos logo abaixo aqui em dados complementares, eu tenho a situação. O que o meu cliente faz? Clico nos 3 pontinhos. Qual que é a situação dele com relação à agência? Ele é um cliente ativo, é eventual, é inadimplente, é um FII mensal, ele é sazonal. Então, você pode definir esse cliente. Por que eu estou colocando, por que eu estou definindo isso? Porque depois você pode fazer um filtro, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, em que você quer visualizar apenas os seus clientes que são FII mensal. Né? Então, isso vai facilitar a sua busca depois. Você coloca o CNPJ, inscrição estadual municipal, contatos, o responsável e alguma observação desse cliente. Vamos para a aba faturamento. Então, nós temos aqui a agência para faturamento, a agência de treinamento, conforme nós já havíamos cadastrado. Se esse cliente ele sempre tem desconto sobre a tabela de preço de serviços internos, você já pode pré-definir também.
Da mesma forma, os honorários sobre os serviços de produção. A agência sempre cobra o mesmo percentual de honorários para esse cliente. Então, você já pode deixar pré-definido. Isso vai servir para quê? Para diminuir a possibilidade de erro da produção quando estiver fazendo um orçamento. Se esse cliente sempre paga da mesma forma, a condição de pagamento dele é sempre a mesma, então você já pode também pré-definir. Ao clicar nos 3 pontinhos ao lado da condição de pagamento de produção, ele abre algumas condições previamente, que nós já temos previamente no sistema. Você pode inserir outras, inclusive. Então, se para cada orçamento, não, para cada orçamento o meu cliente paga de uma forma, tem um tipo de faturamento específico para cada trabalho feito. Então, você não vai cadastrar aqui no cadastro de clientes. Quando nós cadastramos a agência, nós colocamos lá que a comissão sobre os serviços da agência, sobre veiculação, era 20%. Então, automaticamente, para todos os clientes cadastrados, ele já está puxando essa comissão. Pode ser alterada? Pode. Logo abaixo temos condição de pagamento de veiculação e tipo de faturamento de veiculação. Da mesma forma, o sistema se comporta como faz em produção. Se eu selecionar ali nos 3 pontinhos, ele vai me abrir alguns tipos de faturamento já previamente cadastrados. Fecho. E vamos voltar para a aba agora do cadastro clientes. Vem em condições, e eu tenho aqui, ó, condições a serem impressas nos orçamentos de produção, autorização de produção, orçamento de veiculação e autorizações de veiculação. Então, quando nós cadastramos a agência, nós definimos que em todos os orçamentos a gente teria algumas informações para retornar devidamente assinado. Para esse cliente, tenha alguma condição específica, então nós podemos pré-definir aqui também. Dados de cobrança, as informações bancárias do teu cliente, e aqui embaixo, e logo abaixo nós temos as observações para faturamento. Então, você pode colocar as informações específicas para que a pessoa do financeiro, quando chegar uma conta a receber ou uma conta a pagar referenciada a esse cliente, ela já chega com essas informações que o financeiro necessita. Na última aba, nós temos também integração web. Então, ao cadastrar o cliente e que você tenha o módulo cliente web, você já define um login, uma senha e quem é a pessoa que faz o atendimento dessa conta. Isso vai servir para quê? Para o teu cliente, através desse login senha que você vai disponibilizar para ele, ele vai poder ver pela internet, acompanhar todos os jobs, vai poder fazer as solicitações de pedidos de jobs e fazer o acompanhamento do que está acontecendo com as campanhas dele. Após feito todo o cadastro, lembrando que o único campo obrigatório é o nome fantasia, nós damos um OK. Posso alterar, posso alterar o cliente, e caso eu não tenha usado esse cadastro em um job, orçamento, ou em qualquer parte do sistema, eu consigo excluir. Se eu já tiver algum vínculo desse cliente com alguma outra parte do sistema, eu não consigo excluir esse cadastro aqui. Posso também importar. Onde é que eu vou importar? Do outro módulo do sistema, que é o RP, o Relações Públicas. Então, não é possível importar de Excel ou de outro banco de dados, apenas do RP. Reparem logo abaixo que nós podemos marcar todos e desmarcar todos. Isso vai servir para quê? Quando eu clico em marcar todos, a coluna M fica definida. Posso desmarcar. Isso vai servir para quê? Para a gente trabalhar com a parte inferior aqui, ó, com os filtros. Já vamos falar um pouquinho dele. Então, da esquerda para a direita, nós vamos falar um pouquinho agora dos cadastros auxiliares. Nós temos aqui o briefing, em que ele vai abrir o documento do Word já com as informações previamente cadastradas desse meu cliente. Então, tudo que eu cadastrei lá no módulo agência, ele já puxa automaticamente. E aí você pode terminar de preencher esse briefing de forma que fique bem completo. Toda vez que eu abro um documento do Word desse briefing, o sistema vai perguntar se eu desejo salvar as alterações. Quando eu clico sim, o que ele faz? Ele já salva automaticamente lá no servidor. Então, você não precisa ficar procurando um lugar para salvar, não. O sistema já salva automaticamente no servidor. Logo abaixo, nós temos ali produtos e serviços. O que esse meu cliente vende? Nós dissemos que era um comércio, nós dissemos que era um hotel. Então, mas você pode definir os produtos e serviços desse cliente.
Posso fechar. E logo abaixo, do lado, nós temos o filtro. Então, digamos que eu queira tirar um relatório apenas dos meus clientes do estado de Santa Catarina. Então, você pode trabalhar de diversas formas com esse filtro. Então, você pode fazer várias combinações de forma que, quando você dá um OK e você quiser tirar um relatório, ele vai puxar apenas as informações que você deseja. Clicando em relatórios, vai abrir uma janelinha, onde do lado esquerdo eu tenho alguns layouts disponíveis. Do lado direito, a miniatura desses layouts. Algumas vezes pode aparecer assim, a miniatura não disponível. Apenas a miniatura não está disponível, mas o relatório existe. E da onde é que puxam essas informações? Essas informações vêm do servidor, onde ficam tudo armazenado lá. Então, eu venho em ficha analítica cliente 1 por 1, por exemplo, ou seja, um cliente por página. Eu posso exportar esse relatório para o Excel, eu posso enviar por e-mail, e eu posso definir um desses 4 layouts, nesse caso, definir como padrão. Então, todas as vezes que eu pedir um relatório, ele já vai previamente selecionar esse modelo que eu defini como padrão. Posso alterar? Pode. Então, vou dar um OK e o sistema vai gerar o relatório. Já a ficha analítica do cliente com as informações dele. Quando eu visualizo o relatório, eu tenho na parte superior, eu posso imprimir esse relatório. Clicando ali, eu posso selecionar a impressora que eu quero. Se eu clicar nesse X vermelho, eu saio do relatório sem imprimir. Se eu clicar nessa impressora, ele vai imprimir somente essa página atual. Eu posso ir para a primeira página, posso retroceder, eu posso ir para as próximas páginas, eu posso ir para uma página específica. A princípio, todas as páginas estão marcadas para impressão, então eu posso desmarcar uma delas, posso recortar a página, posso mostrar como miniatura e eu posso salvar como arquivo em TXT. Vou clicar no X e eu vou sair sem imprimir. Então, a dica dada é a seguinte: todas as vezes que você gerar um relatório, sempre visualiza ele.